Olá, boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos à continuidade da nossa série de estudos, Jesus, o Restaurador da Vida. Hoje já estamos na 7ª lição. Eu queria lhe parabenizar porque você separou esse tempo para estarmos estudando juntos a Palavra de Deus. E o tema de hoje é muito interessante. Eu gostaria de te convidar, se você tem o seu guia impresso, que você abrisse na página 23. Ali está o tema de hoje, disse Jesus e o destino do mundo. E começa fazendo uma pergunta muito interessante. Você é uma pessoa que cumpre as suas palavras? Quando você fala alguma coisa, você promete, você cumpre aquilo que você fala? Aqui no livro de João, capítulo 14, está uma promessa que Jesus deixou para todos nós antes dele subir para o céu. Vou abrir aqui João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Esses versículos que vamos ler aqui são considerados a maior esperança de todos os justos, da igreja que aguarda a volta de Jesus. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Então, qual é a promessa que Jesus deixa aqui? Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração. Eu estou indo lá para o meu Pai, estou indo lá para o céu, mas estou indo para preparar-vos um lugar. E eu vou preparar, mas eu prometo que eu vou voltar. Para quê? Para levar vocês junto comigo. Ou seja, essa é a maior promessa que Jesus deixou para a sua igreja. Jesus prometeu que ele voltaria por segunda vez. Voltaria para nos levar para o céu. Nós chamamos isso a segunda vinda de Jesus, porque a primeira vinda dele foi quando ele se fez carne e nasceu há 2000 anos atrás aproximadamente. Nossa maior esperança então agora é que ele volte por segunda vez. Aqui no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 37, diz assim, aquele que vem virá e não tardará. Então Jesus vai vir em um momento, ele prometeu. E disse, ele não vai tardar. Jesus não é homem para que minta, nem para que deixe de cumprir as suas promessas. Tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Então hoje vamos estudar sobre essa linda promessa. Aqui no livro de Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13, tem uma parábola muito interessante que se chama aqui a parábola das 10 virgens. E rapidamente eu quero pontuar alguns detalhes com vocês, porque aqui tem uma mensagem maravilhosa. Diz assim, vamos ler a partir do versículo 1. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além de levarem as lâmpadas, levaram azeite extra nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao encontro. Então diz que as mulheres, as virgens, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes àqueles que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e se fechou a porta. Mais tarde chegaram também as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Do que está falando aqui esse versículo? Quando estudamos a Bíblia, aqui, por exemplo, nessa parábola, essas virgens, mulheres, está representando aqui a igreja. E sempre quando vamos estudar as profecias, mulher representa a igreja. Por isso que Jesus diz, né, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Então a mulher é um símbolo da igreja. E essas virgens aqui estão aguardando a chegada do noivo.
Algumas versões não colocam a palavra noivo, colocam esposo. Algumas pessoas podem dizer não faz diferença, noivo ou esposo. Só que existe uma diferença. Noivo é quando ainda não aconteceu o casamento. E esposo ou marido é quando o casamento já aconteceu. Então, assim, eu estou usando aqui uma versão onde fala aqui a palavra noivo. Mas tem outras versões que falam a palavra esposo. A tradução certa é esposo, tá bom? Agora, Jesus, quando ele volta como esposo. Quando a gente estudar mais para frente o tema do juízo, vocês vão entender que lá no céu acontece o casamento. Mas esse é um tema que nós vamos falar daqui umas 3 lições mais para frente ainda. Mas quando Jesus volta, ele volta como esposo. E disse que as virgens, que representam a igreja, estão ali aguardando. Todas as virgens têm lâmpadas. Todas estão aguardando aí o noivo, ou o esposo. Só que havia uma diferença entre essas virgens. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. O que representam as lâmpadas? A lâmpada representa a Bíblia, a palavra de Deus, que nos ilumina nesse mundo de trevas. Ou seja, todas essas virgens, que são crentes aqui, têm Bíblia na mão. E todas estão aguardando a chegada do marido. Todos aguardamos a volta de Jesus. Mas aonde está o problema? Diz que 5 delas eram nécias, não estavam preparadas. E apenas 5 se estavam preparadas com o azeite suficiente. Disse que o noivo chega, ou o marido chega na hora que elas menos esperaram. Quando estavam todas dormindo, cochilando, ali que ele chega. A tragédia nesta história é que as nécias, quando percebem que as suas lâmpadas estão quase se apagando, elas vão procurar o azeite para comprar. Mas enquanto elas vão, chegou o marido e as que estavam prontas foram com ele para as festas, que disse para a festa de casamento. Só que ali, depois chegam ali as nécias e elas percebem que não pode mais entrar. Ou seja, todas tinham Bíblia, todas aguardavam a chegada do marido, mas lamentavelmente havia um grupo que de fato estava preparado e outro grupo não. Você entendeu muito bem a parábola. Jesus está dizendo, olha, que mesmo nas igrejas onde todo mundo tem Bíblia, que não está falando com relação às pessoas que talvez não são crentes, está falando especialmente às pessoas que acreditam em Jesus, têm Bíblia, aguardam a volta de Jesus, mas dentro desse grupo há muitas pessoas que não estão preparadas. E Jesus vai chegar na hora que as pessoas menos esperam. É à meia-noite que chega aqui o marido. É no momento mais escuro da história desse mundo que Jesus vai voltar. Você estará preparado? Você fará parte do grupo das virgens prudentes que aguardaram a chegada do marido para ir para o céu? Ou você vai cair em desespero, fazendo parte do grupo das nécias? Veja aqui que não é só questão de, eu estou na igreja, eu tenho minha Bíblia, não. Porque todas aqui tinham, mas 5 verdadeiramente estavam preparadas e as outras não. Então, diante disso, queridos amigos, vamos responder aqui as perguntas, porque Jesus está voltando e é necessário que você e a sua família, e eu também junto com minha família, nos preparemos para esse grandioso e glorioso dia. A pergunta número 1 da nossa lição disse assim: qual é a promessa que está registrada em João 14, versículo 1 até o 3? Ali tem 3 opções. Que Jesus voltará outra vez, Jesus está prometendo bênçãos materiais, ou Jesus está prometendo aqui muita saúde. Esse versículo acabamos de ler, onde Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Eu estou indo preparar um lugar, mas voltarei. Ou seja, Jesus está prometendo que aqui, que ele voltaria por segunda vez. Ele não prometeu aqui bênçãos materiais, nada disso. Embora Deus nos abençoe em muitos sentidos. Mas a maior promessa de Jesus é a sua vinda. Segunda pergunta. Como devemos considerar a promessa da volta de Jesus? Essa promessa que Jesus nos fez, como que a gente deve considerá-la? A resposta está aqui no livro de Tito, o capítulo 2. Vamos ver o que Tito vai nos falar aqui. Tito, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Tito é um livro bem pequeno. Vamos achar aqui. Como devemos considerar essa promessa? Tito, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador,
Jesus Cristo. Como devemos considerar a promessa da volta de Jesus? Como a bendita esperança. É a maior esperança na vida de um crente. Eu já tive amigos que perdi, pessoas que acreditaram em Jesus. Eu lembro que muitas dessas pessoas, quando estavam ali na sua cama, os últimos momentos da sua vida, eles lembraram dessa promessa da volta de Jesus e descansaram, tendo na sua mente, no seu coração, essa bendita esperança da volta de Jesus. Todos nós precisamos considerar dessa maneira a promessa de Jesus, a bendita esperança. Agora, vamos para a pergunta número 3. Ali disse, como é que Jesus virá pela segunda vez? Isso aqui é muito importante, porque tem surgido algumas pessoas em diferentes partes do mundo, e tem uma pessoa, inclusive aqui no Brasil, que se disse ser o Cristo. E disse assim, olha, na minha primeira vinda, eu vim como um Cristo sofredor. Agora, na minha segunda vinda, agora eu vim como um Cristo diferente, um Cristo vencedor. E tem vários Cristos em diferentes partes do mundo. Às vezes, são pessoas usando aí o luxo, as melhores roupas, as melhores joias, viajando nos melhores aviões, até aviões privados, enfim. E quando as pessoas lhes perguntam, né, olha, mas por que você ostenta todo esse luxo se quando Jesus veio, ele era pobre, não tinha nada? Ele disse, olha, porque na minha primeira vinda eu era um Cristo sofredor, eu vim por isso, aquilo, mas agora é diferente. Então assim, será que Jesus já veio? Será que Jesus vai vir no futuro? Quando que ele vai vir? E como que vai ser essa vinda de Jesus? Ele vai ser uma pessoa que vai pisar aqui a terra? Vai passar aí na TV? Como que é? Aqui no livro de Mateus capítulo 24, versículo 30, está a resposta. Vamos abrir aqui Mateus capítulo 24, versículo 30. Diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que vai aparecer no céu? Um sinal, que é a vinda do Filho do Homem. E disse, e todos os povos da terra se lamentarão e verão, olha, todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Esse sinal é a nuvem. Disse, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos. Como que Jesus vai vir? Ele vai vir nas nuvens do céu. Todas as nações desse mundo vão ver Jesus vindo nas nuvens do céu. E disse que ele vem com poder e glória, com milhares e milhares de anjos. Jesus não vem aí se reencarnando em uma pessoa. Jesus nem vai pisar a terra. Ele vem nas nuvens. Isso que a gente tem que entender. Jesus virá nas nuvens e todo olho o verá. Isso aqui, todas as nações da terra. Quando eu vou para o livro de Atos, o capítulo 1, ali aparece essa ideia também que Jesus deixou antes dele ir para o céu. Deixa eu ler aqui para vocês. Atos capítulo 1. Disse aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Jesus falou suas últimas palavras e ele começou a subir para o céu. Disse o versículo 10 do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. E estando eles, os discípulos, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Eram 2 anjos. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o vistes subir. Ou seja, eles disseram, olha, não fiquem tristes não. Do jeito que Jesus foi para o céu, desse jeito vocês vão ver ele voltar. Então, quando Jesus foi para o céu, ele foi subindo pouquinho a pouquinho, até que os discípulos não mais o enxergaram. Ele vai voltar dessa maneira, mas vai voltar nas nuvens. Só que agora ele volta com milhares e milhares de anjos. Então, vamos responder ali. Ele voltará nas nuvens do céu. Ali tem outra opção, diz de forma secreta, ou como um mendigo. Não, nem como uma pessoa rica. Tá? Jesus vem nas nuvens do céu como Rei de Reis e Senhor de Senhores. A pergunta 4 amplia a pergunta 3. Diz assim, quantas pessoas verão seu glorioso retorno?
Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, tem a resposta. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: Eis que vem com as nuvens. A mesma coisa que está falando em Mateus 24. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, inclusive até aqueles que o traspassaram, e todas as tribos ou nações da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Aqui existe um princípio muito importante. Jesus vem nas nuvens do céu, mas todo olho o verá. Certa vez eu estava estudando essa questão e uma pessoa me pergunta assim: pastor, mas quando fala aí que todo olho o verá, é porque está falando que, por exemplo, tem um caso que acontece hoje na Espanha, mas todo mundo fica sabendo desse fato porque hoje passa pela TV, pela internet. Você pode ver uma notícia, um fato que está acontecendo em um país distante, mas você vê hoje através da TV. Então, assim, se Jesus veio, ou talvez esses supostos cristos, todo mundo viu eles, porque eles passaram na TV, na internet, enfim. Então, aparentemente um argumento, né, que faz sentido. Mas quando a gente começa a analisar, não é assim. Porque embora hoje a maioria das pessoas, né, quase todo mundo tem acesso à internet ou à TV, e podemos ver um fato que acontece, alguma notícia, ainda existem muitos e muitos lugares no nosso planeta onde as pessoas não têm acesso à internet, à TV, àquilo que está acontecendo no mundo. Existe em muitos lugares. Existem algumas tribos de pessoas, grupos, etnias, enfim, que eles não têm esse acesso. E a palavra de Deus diz: não, todo olho o verá. Ou seja, a volta de Jesus vai ser um evento glorioso, majestoso, que acontecerá lá no céu. E não importa se você está aqui na América do Sul, na América do Norte, em Europa, Ásia, de qualquer lugar do mundo, você verá a volta de Jesus. E disse ali, inclusive, as pessoas que o traspassaram. Quem são essas pessoas que o traspassaram? Essa é uma grande pergunta. Eu respondo para vocês. Os que o traspassaram a Jesus são aquelas pessoas que zombaram, maltrataram Jesus e o condenaram à morte. Ali tem, por exemplo, o sumo sacerdote Caifás, ali tem os fariseus, ali tem os soldados romanos. As pessoas que maltrataram Jesus, zombaram dele, eles são os que o traspassaram. E eu vou lhes dar uma evidência bíblica. Abra comigo, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 26, versículo 64. Mateus capítulo 26, versículo 64. Bom, vamos ler o versículo 63 e 64 para vocês entenderem o contexto. Jesus, porém, guardou silêncio e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E esse sumo sacerdote aqui é Caifás. E respondeu-lhe Jesus e lhe disse: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha, esse sacerdote é uma das pessoas que maltratou a Jesus, um dos maiores inimigos, uma das pessoas que mais se opôs ao ministério de Jesus. E ele foi lá, e inclusive, a se zombar de Jesus quando ele estava passando por esse martírio. E Jesus lhe disse uma coisa: olha, eu te digo uma coisa que você tem que lembrar. Eu te digo agora, a partir de agora, estou te dizendo o seguinte: um dia você vai ver o Filho do Homem vindo à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, Caifás vai ver Jesus vindo nas nuvens do céu. Obviamente, Caifás está morto, mas para que ele veja Jesus vindo nas nuvens, tem que acontecer o quê? Obviamente, ele vai ter que ressuscitar. Então, quando Apocalipse capítulo 1, versículo 7 disse que todo mundo o verá, inclusive aqueles que o traspassaram, é porque vai ter uma ressurreição de algumas pessoas, que são os inimigos, as pessoas que zombaram de Jesus, eles vão ressuscitar para verem Jesus vindo nas nuvens do céu. E eu imagino aí os fariseus, os romanos, dizendo: misericórdia,
Eu dei um tapa nesse Jesus, eu cuspi nele, eu dei as chicotadas, eu fiz isso, aquilo. Eles vão ver que, de fato, a pessoa que eles maltrataram era o próprio Deus. Mas Jesus virá das nuvens. Muito bem, então aí a resposta é todos. A pergunta número 5 disse assim: qual será o propósito da volta de Jesus? Para que Jesus vai voltar? Você pode dizer, pastor, é para ele nos levar para o céu. Sim, mas tem uma coisa mais interessante também por trás. Em Mateus capítulo 16, versículo 27, acrescenta um detalhe. Mateus capítulo 16, versículo 27. Diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Para que Jesus está vindo? Para retribuir a cada um segundo as suas obras. Hoje a nossa vida é uma vida de semeadura. Quando Jesus volte por segunda vez, ele vai nos dar a recompensa. Quando você vai para o livro de Apocalipse, aqui no capítulo 22, ali você vai encontrar também a promessa de Jesus, onde ele disse, né, que ele vem e ele não retarda a sua promessa. Enfim, em muitos lugares aqui da Bíblia, nós encontramos essas promessas lindas, que Jesus disse que ele está vindo, trazendo o seu galardão, trazendo a recompensa, para dar a cada um segundo aquilo que fez nessa vida, tá bom? Nessa oportunidade agora vamos para a pergunta número 6. Abra comigo, por favor, sua Bíblia, no livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 16. A pergunta que vamos responder aqui é: o que acontecerá com os que tiverem morrido fiéis a Deus? Ou seja, desde a época de Adão até o dia de hoje, tem muitos crentes que morreram, muitas pessoas que aceitaram a Deus como Senhor e Salvador, eles estão agora no sepulcro. O que vai acontecer com eles? Aqui diz o seguinte, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Deixa eu abrir aqui. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler o versículo 13 ao 16. Disse aqui Paulo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem, para que não vos entristezcais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram, para quê? Para que seremos, disse assim, arrebatados nas nuvens, para nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqui disse, olha, aqueles que morreram, eles estão dormindo. Eles estão aguardando a volta de Jesus. Porque quando Jesus descer nas nuvens, e disse quando soar a trombeta de Deus, todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que primeiro? Porque terá uma segunda ressurreição. No próximo estudo a gente vai falar sobre a morte e aí vamos ampliar mais detalhes. Mas olha, se existe primeira ressurreição, obviamente vai ter a segunda. Na primeira, que acontece na volta de Jesus, ressuscitam todos os justos, não os ímpios, não as pessoas que pecaram. Ali ressuscitam somente os justos. E disse que juntamente com nós, os vivos, seremos arrebatados para nos encontrar com Jesus no ar. E seremos dessa maneira, disse, trasladados depois para o céu. Já falamos no início que Jesus não pisa a terra. Ele fica nas nuvens e nós vamos ser arrebatados para nos encontrar com ele nos ares. Os justos que estavam vivos e aqueles que acabaram de ressuscitar.
Por que é importante que você entenda esse detalhe? Porque no tempo que nós estamos vivendo, há uma grande teoria que muitas pessoas acreditam e que na verdade não é bíblico, é uma teoria que nos desvia do verdadeiro plano de Deus, que é a doutrina do arrebatamento secreto. Você deve talvez já ter assistido, inclusive, alguns filmes que têm como título Deixados para Trás, que falam essa teoria, que secretamente Jesus vai levar as pessoas, os justos, e somente vai ficar a sua roupa. Tem até vídeos, filmes aí baseados nessa teoria. As pessoas vão encontrar sua roupa e as pessoas vão sumir, mas é porque foram arrebatadas secretamente para o céu. Só que a Bíblia não nos ensina isso. Paulo está dizendo, olha, nós os vivos, no versículo 15, de modo algum precederemos aqueles que dormem. Nós não vamos ser arrebatados secretamente. Disse que junto com as pessoas que ressuscitam, seremos arrebatados para nos encontrar com Jesus nos ares. E todo o mundo está observando, todo olho o verá. Aqui não tem nada de secreto. Então, assim, é muito importante que você conheça por isso as Escrituras, para você não se desviar e não ter uma falsa esperança, esperando uma coisa que nunca vai acontecer. Então, assim, essa doutrina do arrebatamento secreto não é bíblico. A Bíblia fala sim de arrebatamento, mas não disse que esse arrebatamento vai ser secreto. Ao contrário, disse que esse arrebatamento vai ser visível. Todo olho o verá. Então vamos responder aqui a pergunta. O que vai acontecer então com aqueles que tiverem morrido e eram justos e fiéis a Deus? Ressuscitarão transformados. A pergunta número 7. O que acontecerá com todos os justos? Ali está aquilo que acabamos de ler no versículo 17. Seremos arrebatados junto com aqueles que ressuscitaram para nos encontrarmos com Jesus nos ares. Agora, o que me chama a atenção é uma palavrinha aqui bem interessante. Disse, por exemplo, que tanto aqueles que ressuscitaram quanto aqueles que estão vivos seremos transformados e arrebatados para o céu. Transformados em que sentido? Ou seja, muitas pessoas que faleceram, que morreram, descansaram, muitas vezes descansaram aí com uma doença, perderam um braço, perderam uma perna num acidente, enfim. Só que quando elas ressuscitam, ressuscitam transformados na melhor face da sua vida. Inclusive, nós também seremos transformados antes de sermos arrebatados para nos encontrar com Jesus nos ares. Eu penso que esse dia vai ser o último dia que eu vou deixar de usar, vou parar de usar esse óculos. A partir dali eu não vou precisar mais não. E por isso que a volta de Jesus é uma promessa linda, é a nossa maior esperança que temos todos os cristãos. Vamos para a pergunta número 8. De que precisamos nos lembrar no preparo diário para a volta de Jesus? O que devemos lembrar agora? Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos abrir aqui. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos ler o versículo 8 até o 10. Disse assim. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Olha, tem uma coisa que você não tem que esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não tem assim essa pressa. Deus assim não é como nós que vamos contando os nossos dias, porque os nossos dias vão se nos acabando. Deus é eterno. Mas disse aqui uma coisa interessante. Deus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, diz que Jesus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Diz depois ali, ele virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrépito estrondo e os elementos se desfarão abraçados, também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas. Então, esse dia da promessa que vai se cumprir sobre a volta de Jesus vai acontecer. Disse aqui, olha, não pense que o Senhor está retardando a sua promessa. Jesus já queria voltar logo. Se dependesse de Jesus, ele já estava aqui. Mas disse que ele é misericordioso, longânimo. Por quê?
porque Ele não quer que nenhuma pessoa pereça. Por quê? Eu te faço uma pergunta assim, como amigos. Você está ali na sua casa assistindo, eu estou aqui. Pensa no seguinte: se Jesus voltasse por segunda vez hoje à noite, te pergunto, você estaria preparado para ir para o céu ou não? Não estou te falando se você é batizado, se você está na igreja, nada disso, não. Estou te falando, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para ir para o céu? Isso, olha, independentemente de você estar na igreja ou não, você está preparado para ir para o céu? Então, assim, olha, do que precisamos nos lembrar hoje? Que o Senhor não retarda a sua promessa. Eu gostaria de terminar esse estudo contando uma história que eu li há algum tempo atrás num livro que se chama Sinais de Esperança. Um livro maravilhoso. No último capítulo, o autor conta a experiência dele em casa. Eles eram, na verdade, ele diz que era uma família grande, né? Eles eram 6 a 7 irmãos e o pai que sustentava o lar, ele trabalhava lá nas montanhas, na mineração. E o sistema de trabalho, ele trabalhava 20 dias e folgava depois 10. Então, 20 dias de trabalho e 10 dias de folga. E os filhos, houve uma temporada que eles ficaram sós. Mas já tinha alguns filhos que eram já mais jovens, enfim. Mas sempre que o pai chegava, ele ficava muito feliz. Sabe por quê? Porque os filhos tinham organizado a casa estava limpa, as louças estavam lavadas, a mochila, os cadernos, tudo no seu lugar. Quando o pai chegava, encontrava já uma jarra de suco na mesa. E esse pai disse que vibrava de alegria, porque ele pensava, nesses meus filhos aqui são os melhores. Eu não preciso me preocupar com nada, porque eles preparam o alimento, eles estudam, eles ficam em casa, eles não ficam lá na rua fazendo coisas erradas. Eu tenho orgulho dos meus filhos. E sempre era assim, ele chegava e se sentia feliz, mas depois tinha que voltar para o trabalho. Diz a história que em certa oportunidade aconteceu um acidente na mineração. E eles tiveram que suspender todos os trabalhos. Então os trabalhadores tiveram que voltar às suas casas por tempo indeterminado. Então, assim, o pai teve que voltar para sua casa muitas semanas antes da data prevista, né? Algumas semanas antes. E quando ele chegou, ele teve uma surpresa não muito grata. A porta da casa estava aberta, não havia ninguém em casa. Ele viu que lá na pia todas as louças estavam tudo sujas, a mosca andando por ali, a mesa suja, a meia, a mochila dos meninos tudo jogado no chão. Tudo bagunçado, os meninos nem tinham arrumado a sua cama, todo sujo. Ele ficou esperando aí, os meninos demoraram em chegar, só chegaram quando já estava escurecendo. Os meninos chegaram tudo suados, tudo sujo, porque tinham ficado lá na rua jogando bola. Naquela noite, naquele dia, aquele pai descobriu que os filhos que ele tinha não eram tão maravilhosos quanto ele esperava. Na verdade, eles eram espertinhos, né? Quando sabiam que o pai estava chegando, eles arrumavam. Mas quando o pai ia embora, eles nem ligavam. Cada um aí fazia o que bem lhe parecer, aquilo que lhe agradava. Assim acontece com a volta de Jesus. Nós não sabemos o dia que ele vai voltar, mas ele vai voltar. Eu te pergunto, quando Jesus voltar, ele vai te encontrar no lugar que ele espera te encontrar? Com uma vida limpa? Ele vai te encontrar na igreja servindo a Deus? Jesus vai sentir orgulho de ser esse meu filho, minha filha, tem me aguardado, tem se preparado? Ou será que Jesus vai se dar com uma surpresa não muito grata? A resposta tem você, tem mim. Então, assim, se Jesus não voltou, é porque Jesus te ama, me ama, está nos dando ainda chance, mas Ele é misericordioso. Mas vai chegar um momento que até a sua misericórdia vai ter que ter um limite. E Ele vai ter que voltar por amor aos justos. Então, você gostaria de falar nessa noite para Jesus e dizer, Senhor Jesus, hoje eu quero me preparar para a Tua volta. Hoje eu quero focar nas coisas espirituais. Hoje eu quero, Senhor, arrumar minha vida. Até hoje talvez não fui nem na igreja, não ligo para essas coisas.
mas estou sentindo que o Espírito Santo está falando isso para o meu coração. A partir de hoje eu quero estudar mais, quero ir mais na igreja, quero me preparar para a volta de Jesus. Você gostaria de falar isso para Jesus? Então eu te convido que você feche seus olhos para juntos falarmos com Deus. Pai Santo, estamos estudando a Tua Palavra e nós estamos aguardando o Senhor agora, Jesus, Ele vai voltar. Nós queremos estarmos preparados, não só nós, mas junto com os nossos filhos, nossa família, nossos seres queridos. Só o Senhor conhece a vida de cada uma das pessoas que estão assistindo essa mensagem. O Senhor sabe se essas pessoas estão preparadas ou não, se está tudo certo nas suas vidas. Mas, por favor, Senhor, nesse momento clamamos para que o Senhor transforme as nossas vidas, nos limpe, nos purifique, porque nós, Senhor, queremos estar preparados quando Jesus voltar. E suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, a sua tarefa está na página 25. E eu já vou dizendo uma coisa para vocês, viu? As pessoas que estão fazendo esse curso aqui na nossa região, eu vou estar nos próximos dias lhes visitando. Eu vou marcar, obviamente eu vou falar com vocês antes, mas eu quero marcar um momento durante a semana na qual eu possa lhe visitar, quero chegar na sua casa, quero orar com você, quero conhecer um pouquinho mais a sua história e vamos nos preparando, viu? Então já vai se preparando, viu? O pastor vai lhe visitar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço, até a próxima lição.